Olá, exploradores! Neste vídeo desvendaremos como o Homo sapiens, uma espécie aparentemente insignificante, emergiu como a dominante no palco global. Examinaremos a intrincada teia de religião e economia, duas forças motrizes por trás da unificação da humanidade. Vamos entender como as religiões e a economia moldaram não apenas crenças espirituais, mas também estruturas políticas e sociais, tecendo uma narrativa que transcende fronteiras e épocas. Desde o nascimento do comércio até a ascensão do capitalismo global, a religião e a economia são catalisadores cruciais na formação de impérios e na definição de relações internacionais. Venha conosco e desvende a jornada coletiva da humanidade, explorando como crenças religiosas e sistemas monetários convergiram para moldar nosso mundo moderno. Na parte 3 do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, o historiador israelense Yuval Noah Harari se concentra em explorar a pergunta central: como e por que o Homo sapiens conseguiu unificar a humanidade sob sistemas globais de política, economia, religião e cultura? Essa parte do livro busca entender o processo histórico que levou a nossa espécie a dominar o planeta e a estabelecer ordens mundiais que transcendem as divisões geográficas e culturais. O problema que Harari tenta resolver é a compreensão das forças subjacentes e dos fatores que contribuíram para a formação de grandes impérios, a disseminação de religiões mundiais, a emergência do capitalismo e o desenvolvimento de sistemas políticos e legais que têm um alcance global. Ele busca desvendar como essas estruturas e sistemas foram capazes de unificar populações tão diversas e como isso moldou a história e a sociedade humana como as conhecemos hoje. No fascinante capítulo A Lei da Religião, Harari nos conduz à origem das primeiras religiões, revelando como o Homo sapiens, em sua busca por significado e compreensão do mundo, deu origem a crenças animistas. Estas primeiras religiões, centradas na ideia de que elementos naturais e animais possuíam espíritos ou forças vitais, eram uma maneira primitiva, porém profundamente significativa, de interpretar o universo. Com o passar do tempo, à medida que as sociedades humanas se tornaram mais complexas, essas crenças evoluíram para o politeísmo, caracterizado pela adoração de múltiplos deuses, cada um representando diferentes aspectos do mundo natural e da experiência humana. Esta transição refletia uma compreensão mais sofisticada da natureza e da sociedade. Eventualmente, surgiu o monoteísmo, uma revolução nas crenças espirituais, simplificando o panteão divino para um único e todo-poderoso Deus. Esta evolução das crenças religiosas, de animistas até as politeístas e finalmente as monoteístas, ilustra a jornada contínua da humanidade em busca de respostas para as grandes questões da existência. As religiões têm a capacidade de transcender fronteiras, unindo vastas populações sob um conjunto compartilhado de crenças e práticas. Essa unificação é exemplificada de forma notável pelo papel do cristianismo no Império Romano. Inicialmente uma pequena seita, o cristianismo rapidamente se espalhou, oferecendo um senso de propósito e comunidade que transcendia as divisões étnicas e sociais do vasto império. Sua mensagem de salvação e igualdade diante de Deus ressoou em meio a uma população diversa, proporcionando uma base comum para a identidade e a moralidade. Esse fenômeno não se limitou ao cristianismo ou ao Império Romano. Outras religiões, como o islamismo e budismo, criaram comunidades e identidades que ultrapassaram as fronteiras nacionais e étnicas, estabelecendo um senso de unidade entre seus seguidores. Moldaram sociedades e impérios, fornecendo uma estrutura unificadora para a organização social e política, e desempenhando um papel crucial na formação da identidade cultural e na governança de grupos humanos em escala global. A religião, embora unificadora, também semeou divisões profundas, levando a guerras e disputas. As cruzadas ocorridas durante a Idade Média, entre o final do século XI e o final do século XIII, são um exemplo clássico. Uma série de conflitos sangrentos, desencadeados por diferenças entre o cristianismo e o Islã, marcaram a tentativa dos europeus de reivindicar Jerusalém e terras santas do domínio muçulmano. Da mesma forma, as expansões islâmicas, movidas pela fé e pelo desejo de espalhar o Islã, resultaram em confrontos significativos com outras culturas e religiões. Nos tempos modernos,
vemos como as diferenças religiosas continuam a alimentar tensões e violência, como nos conflitos entre grupos islâmicos e hindus na Ásia do Sul ou nas disputas no Oriente Médio. Esses exemplos ilustram como a religião, tão crucial na formação de identidades coletivas, também pode ser um catalisador para a divisão e o conflito, refletindo o complexo mosaico das relações humanas ao longo da história, e como foram utilizadas por impérios para justificar a conquista e o controle sobre outras terras e povos. As crenças religiosas foram frequentemente incorporadas nas leis e governança dos impérios, influenciando a administração e a política interna. As tensões entre diferentes grupos religiosos, seja dentro de um império ou entre impérios rivais, tiveram consequências geopolíticas significativas, muitas vezes resultando em guerras prolongadas ou perseguições. Na era moderna, somos apresentados à ascensão de sistemas de crenças que, embora funcionem como religiões, identificam-se como ideologias. Estas religiões de leis naturais substituem deuses e escrituras por ideais de razão, progresso e leis naturais. Harari argumenta que ideologias como o liberalismo, o comunismo e o nacionalismo, embora não venerem entidades sobrenaturais, compartilham características essenciais das religiões tradicionais. Elas fornecem um conjunto abrangente de explicações para o mundo, uma moral e uma visão de uma sociedade ideal. Por exemplo, o comunismo, baseado nos ensinamentos de Marx, apresenta uma teoria da história e uma promessa de um futuro utópico, assim como as religiões prometem um paraíso. O liberalismo venera a liberdade individual e a razão humana como valores supremos, quase sagrados. O nacionalismo, por sua vez, sacraliza a nação. Harari explica que essas ideologias moldaram profundamente a política, a sociedade e os conflitos do mundo moderno, assim como as religiões moldaram as eras anteriores. Esta transformação reflete a capacidade humana de acreditar em ordens sociais complexas e sistematizadas, uma característica que nos distingue e permite grandes realizações coletivas, mas também leva a conflitos intensos e até catastróficos quando diferentes crenças colidem. As religiões desempenharam um papel crucial na difusão cultural. A expansão de uma religião muitas vezes levou à propagação de ideias, práticas e valores culturais específicos, influenciando as culturas locais e redefinindo as paisagens geográficas e culturais. As rotas comerciais foram também rotas de difusão religiosa. Comerciantes e viajantes muitas vezes levaram suas crenças religiosas para novas regiões. A identidade religiosa tornou-se entrelaçada com o nacionalismo, influenciando movimentos de independência e conflitos internos. Lutas religiosas e nacionais muitas vezes redefiniram fronteiras e relações internacionais. Embora o papel das religiões na geopolítica possa ter mudado, elas continuam a ser influências significativas na política, na cultura e nas relações internacionais. Agora vamos entender como a ordem monetária foi importante para unificar a humanidade. De acordo com Harari, em seu livro Sapiens, o dinheiro já existia muito antes da invenção da cunhagem de moedas, e várias culturas utilizavam outras unidades monetárias, como conchas de cauri, gado, couro, sal, grãos e tecido. A primeira forma de dinheiro conhecida na história foram os grãos de cevada na Suméria, há 3.000 anos antes de Cristo. O dinheiro é o meio universal de troca, que permite que as pessoas convertam quase tudo em qualquer outra coisa. Porém, conchas de cauri e grãos de cevada só têm valor em nossa imaginação coletiva, pois o dinheiro não é uma realidade material, mas sim uma construção psicológica. Ele funciona convertendo matéria em espírito. O dinheiro é o mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua já inventado. Inicialmente, o escambo era a forma primária de troca, mas sua limitação residia na necessidade de uma coincidência de desejos. O que você queria trocar deveria ser desejado pela outra parte. A invenção das moedas foi uma revolução. Pela primeira vez, um objeto sem valor intrínseco poderia representar um valor consensual, facilitando o comércio, o transporte e o armazenamento. Harari nos leva numa viagem ao passado para explorar a origem das moedas modernas na antiga Lídia, a atual região da Turquia por volta de 640 a.C. Nesta era de cidades-estados emergentes e comércio crescente,
Os lídios fizeram uma inovação notável: a criação da moeda cunhada. Ao estampar símbolos em peças de metal precioso, eles transformaram pedaços de ouro e prata em dinheiro reconhecível e confiável, uma ferramenta poderosa para facilitar o comércio. Esta inovação foi revolucionária, pois pela primeira vez na história, um objeto padrão poderia representar um valor acordado. As moedas lídias eram práticas, portáteis e duráveis, características que permanecem essenciais para as moedas até hoje. Elas estabeleceram o conceito de dinheiro como conhecemos, transcendendo o valor intrínseco dos materiais e confiando na autoridade governamental que as emitia. Esta invenção não só catalisou o comércio na região, mas também pavimentou o caminho para o desenvolvimento de economias complexas. O uso estratégico do dinheiro foi essencial para o poder e a expansão dos grandes impérios, exemplificado pelo Império Romano. A cunhagem de moedas em Roma começou no final do século IV a.C., inicialmente em bronze e posteriormente em prata para o denário, moeda crucial na economia romana. O denário impulsionou o comércio e a tributação, financiando exércitos e projetos de infraestrutura, como estradas e aquedutos, vitais para manter o controle sobre territórios vastos. A padronização monetária fortaleceu a integração econômica de terras conquistadas, solidificando o domínio romano. O dinheiro não apenas apoiava operações imperiais, mas também promovia a influência cultural e econômica romana, integrando culturas locais ao império. Essa gestão monetária habilidosa foi chave para a construção e manutenção do império, demonstrando a importância do dinheiro na unificação de regiões sob um sistema econômico comum, facilitando assim a administração e expansão imperial. As moedas deram lugar às cédulas, representando uma forma ainda mais abstrata de valor, baseando-se exclusivamente na confiança mútua em seu valor estipulado. Harari argumenta que essa evolução reflete a incrível capacidade humana de acreditar em realidades compartilhadas. O dinheiro, como um meio universal de troca, transcendeu fronteiras geográficas e culturais, tornando-se a espinha dorsal das economias globais. Ele permitiu transações complexas, incentivou o comércio internacional e tornou-se um pilar fundamental da moderna ordem econômica. Pessoas que não acreditam no mesmo Deus ou no mesmo rei estão mais do que dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. Graças ao dinheiro, até mesmo pessoas que não se conhecem e não confiam umas nas outras são capazes de cooperar de maneira efetiva. A história do dinheiro é, portanto, uma história sobre como os humanos construíram uma das mais sofisticadas e abstratas redes de cooperação, baseada em crenças e confianças compartilhadas, um verdadeiro testemunho do poder único da mente humana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar nossas atualizações e não perder nossos insights. Ficamos por aqui. Até a próxima!